Olá, meu amigo médico e empreendedor, que prazer poder mais uma vez te encontrar aqui no nosso podcast. Mais uma vez um episódio especial que tem como objetivo te dar insights e dicas que venham a te orientar, que venham a ajudar você no processo de tomada de decisões no mercado tão saturado, aparentemente tão difícil, mas que na verdade o grande segredo é somente nós mudarmos o campo de visão, buscarmos novas estratégias e aprendermos com pessoas que já têm conseguido grandes resultados. E por conta disso nós trouxemos mais uma vez aqui um convidado, alguém que, no meu entender, costuma agir, praticar, fazer acontecer, executar. E para minha honra, para o meu prazer, ele faz parte do nosso grupo Acelerador Médico. Nós vamos conversar então com o Dr. Caio Seródio, doutor cardiologista mineiro, que tem conseguido então se destacar aí na sua média de profissionais na região onde ele atende. Vamos entender então a sua mentalidade, o seu processo de escolhas, como funciona e também quais têm sido os frutos que ele adquiriu após entrar aqui no nosso grupo seleto Acelerador Médico. Então, aumenta o volume e vamos aprender mais um pouquinho com pessoas de sucesso. Dr. Caio Seródio, que prazer poder contar com sua presença aqui no nosso podcast Médico Empreendedor, uma pessoa que eu admiro muito, você e sua esposa Deise, pessoas que simples, que executam, que agem, que têm sempre um otimismo em fazer as coisas. Eu queria que você começasse falando aqui para a nossa audiência, Caio, onde é que você mora, que área você atua, e como é que você conheceu, então, esse movimento Acelerador Médico? Então, Neto, é uma satisfação enorme estar falando com você, poder estar participando aí desse podcast, que eu acho que é muito importante, é o que hoje está levando informações aí para todas as pessoas do Brasil inteiro, né, que assistem e que acompanham. Então, Neto, olha, eu sou do estado do Rio de Janeiro, né? Eu nasci no estado do Rio de Janeiro, numa cidade chamada de Campos dos Goytacazes. Porém, quando eu era muito jovem, né, quando eu tinha 1 ano de idade, o meu pai, que também é médico, ele resolveu se aventurar aqui no estado de Minas Gerais, que foi onde eu cresci, estudei, tive a minha formação acadêmica. Hoje, graças a ele, voltei para o Rio de Janeiro depois de mais velha, onde eu estudei, fiz medicina na Universidade de Iguaçu, na cidade de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, e me especializei em cardiologia. Eu fiz cardiologia pelo Instituto Nacional de Cardiologia, no Rio, e me pós-graduei em cardiologia pela FELUMA, aqui, que é o que a gente chama aqui, é a Faculdade de Ciências Médicas, aqui em Minas Gerais. Então, hoje em dia, eu trabalho com a parte de cardiologia integrativa aqui em Minas Gerais e desempenho o meu trabalho. Hoje eu moro na cidade de Itabira, muito próximo a Belo Horizonte. Fica aproximadamente uns 100 quilômetros da cidade de Belo Horizonte. A chuva chegou por aí, Caio? Ô, Neto, até que aqui em Itabira é uma região que chove pouco, sabe? Mas Minas Gerais chegou a chover muito, choveu assim, além do normal, né? Tanto que Belo Horizonte ficou assim, totalmente alagada, né? Por conta dessas chuvas e enchentes, né? Essas infraestruturas que tem nessas cidades aí que não estão, vamos dizer assim, não estão preparadas, né? Uhum. Mas teve bastante estrago, viu? Bastante estrago aqui em Minas Gerais. Ô Caio, e como é que você conheceu o movimento Acelerador Médico? Foi pelo Instagram, pelo podcast, algum amigo falou? Como é que você chegou até aqui? Então, Neto, até a história, se você me permite, foi uma história até engraçada. Eu estava indo para um congresso em São Paulo e a minha esposa estava me acompanhando nesse congresso. E interessante que eu estava lendo alguns artigos médicos sobre até o congresso, das aulas que eu ia pegar, e Deise, ela começou ela vê muito essa parte de rede social, né? E ela notava que a todo momento, de tempo em tempo, aparecia uma pessoa falando sobre o acelerador médico, tanto no Face quanto no Instagram, né, e nas redes, né? E ela se interessou porque
ela viu, na verdade, você falando sobre o acelerador, falando sobre a importância que a gente tem que, assim, ter em pensar mais no futuro. Né? Hoje em dia, o que a gente vê é o seguinte, são colegas médicos que estão desestimulados por causa do mercado de trabalho, que está ficando cada vez menor, e também a desvalorização profissional. Então, ela viu, né, e a gente já conversa muito sobre essa questão médica, muito até porque eu sou diretor técnico aqui do hospital onde eu trabalho, e a gente conversa muito sobre isso. Ela achou interessante o que você disse, a apresentação que você fez sobre o Grupo Acelerador. Rapaz, mas a princípio eu não dei tanta importância não. Sabe quando você fica com a cabeça meio mudada, né? Você estava indo para um congresso, nós que somos médicos, a gente tem muito essa questão de ficar vendo essa parte científica, né? Querendo estudar alguma coisa, chegar mais bem preparado para uma aula. Então eu não dei muita importância. E, rapaz, toda hora. E ela viu, me mostrou. Aí na hora que eu te vi, eu falei, não, tá bom, tranquilo. Aí não dei tanta importância. E logo em seguida ela falou assim, nossa, mas toda hora. Então quando ela às vezes fugia do assunto, ela saía, aí daqui a pouco aparecia de novo falando sobre o acelerador. Foi uma coisa assim, meio persistente, sabe? E chegou um momento que eu estava mais tranquilo, um pouco mais descontraído, ela me mostrou, eu achei interessante. Confesso para você que no início eu falei com ela assim, falei, olha, vamos fazer o curso, né, para ver, mas na verdade quem queria mais fazer o curso era ela no início. Uhum. E eu assim, eu fiquei meio assim, sabe quando você vê e fala assim, apesar da apresentação ter sido muito legal, eu fiquei meio com o pé assim atrás, falei assim, esse negócio de internet é uma coisa que a gente não sabe se cola, se vai dar certo, e ainda mais fazendo um curso online, será que a gente vai ter assistência, né? Porque geralmente quando a gente faz cursos, a gente busca muito essa questão da assistência, né, das pessoas que estão organizando. E aí ela começou a fazer, eu no início eu não vi muito as aulas, aí ela falou assim, olha, aí ela começou a falar muito bem, aí eu falei, não, então eu vou ter que ver. Aí eu comecei a ver as aulas junto com ela. Quando eu fui vendo essas aulas, foi o momento em que eu também comecei a abrir a minha mente, a minha cabeça, comecei a enxergar a coisa de uma forma diferente. Eu falei assim, olha, é interessante isso. Por quê? Eu não tinha tanta experiência em mexer com mídia, rede social. A mídia que eu tinha experiência para mexer é aquela mídia de consultório, é um programa que geralmente é de prontuário eletrônico. Então isso, quando você começou a falar sobre essa questão da mudança de comportamento em relação aos clientes, você passar a observar o cliente que entra dentro do seu consultório, uma das coisas que você bate demais, eu achei muito interessante, é o seguinte, gente, se você acha que seu consultório está vazio, é porque você não está sabendo fazer. Como trazer o cliente, como trazer as pessoas, né, para serem fiéis ao seu tratamento, àquilo que você está oferecendo. Então eu fui acompanhando pelo seu curso, fui vendo suas aulas. À medida que eu fui aprendendo através do curso a montar a questão das páginas de rede social, Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube. E aí, rapaz, a gente começou a montar. A gente foi vendo as aulas, a gente começou a montar. Aí nós montamos o nosso perfil no Instagram, montamos o perfil no Facebook, montamos um site também. E a gente começou a trabalhar em cima disso. Agora a gente está trabalhando até na questão da formação do canal do YouTube, né? Nós já estamos no ponto de bala para começar. E assim, foi maravilhoso, Neto, porque nós não esperávamos ter um retorno tão grande, entendeu? Como a gente tem tido dentro do nosso consultório com o acelerador médico. Porque foram através das redes sociais que eu consegui
vamos dizer assim, acordar muitos pacientes que já não me encontravam mais. Pacientes que, às vezes, queriam consultar comigo, mas não sabiam onde que eu estava fazendo atendimento dentro da minha cidade, que é uma cidade do interior. A outra questão é a amplitude que todo esse movimento de rede social atingiu, porque hoje em dia eu não só atendo grande parte das pessoas dentro da minha cidade, como também pessoas de fora, pessoas inclusive de locais de referência, igual Belo Horizonte. Eu tenho pacientes que vêm de Belo Horizonte para consultar comigo aqui na cidade de Itabira, porque viram eu falar um artigo, viram eu fazer um vídeo, e isso me ajudou demais, porque hoje, graças a Deus, né, a minha agenda, ela já era uma agenda, assim, vamos dizer, que era uma agenda completa, mas agora as pessoas eu estou tendo que abdicar, às vezes, de dias para trabalhar dentro do hospital, para abrir horário para pacientes que querem vir consultar. E isso, assim, me ajudou muito, muito, muito mesmo. Né? Em relação a essa questão do acelerador, ele mostrou, né, agora voltando um pouquinho naquilo que eu te falei, eu tenho aprendido muito, porque o curso ele tem essa sequência, e o que eu achei impressionante, cara, não estou falando porque eu estou conversando diretamente com você, é que a sua assistência em relação ao grupo é fantástica, porque todas as vezes que a gente precisa do seu apoio, você está lá, você entra. Eu comecei, inclusive, a fazer live. Essa semana eu fiz a minha primeira live, onde eu falei sobre a hipertensão arterial. Eu vi você lá na live, vi você participando da live, né? E foi assim, uma live bacana, onde você sai e chega no hospital, as pessoas falam assim: não, doutor Caio, vi a sua live, achei muito legal, tem que fazer mais. E outra questão que eu achei importante no acelerador é a questão de como é que eu posso te falar? A gente fica desinibido, né, para tratar de assuntos até falando ao vivo ou fazendo vídeos, né, que ajudou demais. Ajudou, assim. Eu sou muito agradecido ao grupo, viu? Eu acho que eu passei a pensar mais lá na frente e não pensar igual muitos colegas têm pensado, que a medicina daqui a 5, 10 anos, igual eles estão falando, muitas pessoas falam, vai acabar, porque a desvalorização médica vai chegar, o número de médicos vai ser muito grande, mas se a gente não correr atrás de uma coisa diferente, né, a coisa não vai andar. Caio, tem alguns colegas que falam assim: ah, mas eu não vou perder tempo porque isso não é atribuição do médico, eu coloco lá numa agência e a agência faz tudo para mim. Qual que é a sua visão em relação a isso hoje? Que você já passou por essa etapa, né? Já passei por essa etapa. Essa questão, ô Neto, eu penso o seguinte: hoje, eu acho que o médico que quer crescer tem que buscar não só o conhecimento, como também ele tem que pensar no futuro. Essa questão de você colocar o seu trabalho na mão de outras pessoas, entendeu? É uma coisa que não é tão interessante. Por exemplo, eu havia contratado antes uma agência para fazer os meus posts, né? Quando a gente faz aqueles posts que a gente joga em rede social, muitas vezes, por agência, não sai da forma com que a gente quer. Muitas vezes aquilo que está como documentário que a gente coloca para orientar as pessoas, saem com erros. Então, isso vinha me incomodando um pouco. Foi aí que, quando a gente teve as aulas do acelerador médico, a gente passou a fazer por conta própria isso. Por quê? Porque através das aulas que você nos deu, nós aprendemos a fazer não só os posts, como buscar vários sites de informações daquilo que é mais importante naquele momento, é o que está sendo discutido no momento. E isso, esse caminho, essa facilitação desse caminho de achar esses sites para a gente montar post, para a gente escrever de forma diferente, isso diminuiu muito as minhas despesas em relação a essas agências. Eu não preciso hoje mais de agências para montar os meus posts, para escrever aquilo que eu quero que eles escrevam, para editar um vídeo. Eu mesmo faço isso
através de tudo aquilo que eu aprendi com o curso Acelerador Médico. E às vezes tem alguém lá do outro lado, Caio, que está nos escutando agora, que pode estar pensando o seguinte, então, então o Acelerador Médico é só um lugar para você fazer postagem na internet, então não vai dar para mim porque eu tenho vergonha e eu não quero entrar na internet. Você acha que o Acelerador Médico se resume a ferramentas da internet ou você encontra no grupo alguma outra maneira de nos desenvolvermos também? Então, as aulas que o Acelerador Médico nos dá são aulas de preparação para que a gente possa desenvolver o nosso trabalho, claro, na mídia, de uma forma sensacional, que não tem como a pessoa não ver a aula e não aprender. Isso é fato. Agora, com o Acelerador Médico, nós montamos também um grupo médico. Um grupo onde nós encontramos colegas de todos os lugares do Brasil, de diversas especialidades, certo? Onde cada um tem um pouquinho da expertise do Acelerador Médico e essa expertise ela é distribuída em grupo. É o que nós fazemos com as reuniões que são ministradas por você lá, com as reuniões que são feitas de forma online, para a gente estar discutindo uma série de coisas. Inclusive, uma eu nunca soube mexer com economia, né? Médico acho que é um pouco de aberração com essa parte econômica. Quando a gente fez aquela reunião falando sobre a questão de investimento, bolsa de valores, rapaz, isso era uma coisa que eu não esperava do acelerador. Então, assim, eu pensava a princípio que o acelerador era só muito mexer com parte de mídia, disso. E na verdade não. Além da gente compartilhar conhecimento entre os grupos, né, sobre a parte médica, sobre como fazer. Hoje em dia a gente tem feito até lives, né, em parceria com colegas. Às vezes eu estou aqui em Minas Gerais, tem um colega lá no Rio de Janeiro que faz o acelerador, a gente combina, vamos fazer uma live para falar sobre hipertensão e gravidez, por exemplo. Então a gente marca uma live, faz um encontro junto de duas pessoas que querem promover o bem, né, para a sociedade, quer promover a saúde, em estados diferentes, cada um com a sua expertise, cada um com a sua cabeça em relação a determinado tipo de tratamento. E ocorre um bate-papo ali e uma troca de experiência profissional. Além disso, essa visão que a gente aprende a ter do futuro sobre empreendedorismo, né? A gente passa a ser pessoas que vão empreender não só com a questão das redes sociais, com as mídias, como também a gente passa a aprender a mexer com essa parte de economia, investimento, e a gente passa a não depender tanto, e é isso que a gente estava falando aqui anteriormente, dessas empresas hoje de mídia que tentam, né, de certa forma, ajudar, mas que não fazem da forma que a gente quer. Então a gente acaba tendo uma economia enorme em relação a isso. A gente sai daquilo que nós chamamos de zona de conforto e a gente passa a atuar. É isso que o acelerador bota a gente para fazer. Ele acelera para a gente sair dessa zona de conforto aí e passa a aprender assim, um caminho novo, para um mundo novo que está cada vez mais presente, né? Que é essa parte de mídia, integração, essa parte de um colega que está lá em Salvador, está falando sobre um determinado tipo de problema de lá e a gente falando aqui em Minas Gerais. Entendeu? Então, acho que o acelerador é um conjunto de muitas coisas, não é só mídia. Você é um cara que certamente já era uma liderança aí na sua região, né? Já tinha um consultório bem sólido, como você falou, mas você conseguiu extrair do treinamento alguma ferramenta para aplicar no seu consultório, aí na sua vida, no dia a dia, no batente, como se diz? Alguma coisa nova que você extraiu? Claro, nossa, inclusive é uma das primeiras, no curso, né? Antes de começar a falar de mídia, falar de rede social, falar dessas coisas, o Breno, né? O Breno dá uma aula até com maestria, né? Falando, e você também fala muito sobre essa questão do comportamento médico, da postura do médico, da forma com que ele tem que observar o seu paciente, porque a gente sabe que existem
tipos de pacientes para determinado tipo de consulta. Então, tem aquele paciente que gosta de ouvir demais, né? Tem aquele paciente que chega no consultório, ele não quer ouvir tanto, mas ele quer já a resolução do problema dele. Então, isso é uma das questões que o acelerador médico trata, inclusive no início, né? E eu acho isso interessante. Eu falo assim, gente, eu estou aprendendo a ser médico de novo, né? De uma forma diferente, porque nós não temos essa percepção dentro do consultório do jeito do paciente, o tipo de paciente que entra, como que o paciente deve ser tratado. Claro, todos eles muito bem tratados, que é o que o acelerador nos faz fazer, né? Porém, cada um com o seu jeito diferente de ser. Então, acaba que o paciente, ele fica, vamos dizer assim, cada vez mais aderido ao seu consultório, ao seu tratamento, e o paciente, ele fica fiel ao médico. Ele fala, não, esse médico, ele fala do jeito que eu quero. Eu quero isso, isso, é isso que ele faz. O outro não, o outro é aquele paciente que chega, conversa, você conversa também. E o paciente não adianta. O paciente você pode, às vezes, não tratar ele de nada, mas só dele ter conversado com você já melhorou. Então tem muito isso. E o acelerador bate isso. No início do curso, foi uma coisa que eu achei muito interessante, que a gente vai estudar sobre o perfil de cada paciente que entra no nosso consultório. E a questão da postura, a forma que o médico tem que agir. Isso é muito legal. Foi muito bacana e foi uma coisa que eu acredito que tem ajudado muitas pessoas. Inclusive a minha, ajudou bastante. Bom, Caio, nós estamos sendo escutados talvez por 15, 16 mil pessoas, né? A maioria deles médicos, estudantes, residentes. E certamente tem uma pessoa lá do outro lado, um homem, uma mulher, que estão na dúvida se esse treinamento é para ele ou não. Então eu queria te perguntar se, na sua visão, para quem seria o acelerador médico? Será que é só para quem é especialista? É só para quem é médico? Ou, na sua visão, seria um treinamento válido para qualquer pessoa que atue na área de saúde, queira crescer, queira fazer a diferença? Qual é a sua percepção? Qual é o seu conselho em relação a isso? Então, Neto, a minha percepção é a seguinte. Eu acho que o acelerador, ele atinge qualquer tipo de profissional. Eu, inclusive, em reuniões que a gente fez online, eu cheguei a conversar com você sobre isso, que tem parentes, né, meus parentes, que não fazem parte da área médica, que eles, quando a gente fala sobre o acelerador, eles tiveram muito interesse em querer participar. A gente sabe que o acelerador médico é um grupo destinado mais para a área médica. Porém, a gente aprende tanta coisa de forma diferente, a gente aprende, igual eu te falei, a mexer com mídia social, a mexer com economia, a mexer com essa parte de comportamento das pessoas, que eu acredito que o acelerador, ele serve para qualquer pessoa, qualquer profissional que queira ter assim, um crescimento exponencial no futuro em relação a pacientes, a clientes, seja o que for. Agora, claro, é um grupo destinado mais à área médica, é um grupo que tende a tirar o médico daquela zona de conforto para ser um médico empreendedor, um médico que vai buscar clientes, um médico que vai crescer dentro da profissão e não ficar para trás em relação àquilo que o futuro que é um futuro bem presente, né? Uhum. Aquilo que o futuro já está nos mostrando, que as mídias, as redes sociais, o poder da comunicação vai fazer com que você tenha um destaque maior na frente de outras pessoas que não têm essa oportunidade. Então, seja acadêmico de medicina, seja profissionais de outras áreas de saúde, igual, por exemplo, a minha esposa, ela é dentista, né? E ela, assim, apaixonada com o acelerador médico. Ela é nossa mãe. Todo sábado a gente tem que estar aqui fazendo dever de casa. Inclusive, daqui a pouco eu vou estar aqui fazendo dever de casa. Entendeu? Então, o acelerador é um grupo que atinge todos os níveis de pessoas, seja
seja uma pessoa, seja da área de saúde, seja da área econômica, seja da área... tanto que nos nossos bate-papos, nas aulas, você traz com frequência pessoas que são até de fora, que não são médicos, né? Como você já trouxe aí corretores, já trouxe aí pessoas importantes aí que mexem com empresas e que sabem fazer investimentos, para conversar com todo o grupo e ensinar um pouquinho a expertise, né, da gente estar aprendendo e crescendo cada vez mais. Então, eu acho que o acelerador é um curso que engloba não só a classe médica, como também todas as outras classes. E vale muito a pena. Quem tem a cabeça de empreendedor e quer crescer pensando no futuro, tem que fazer acelerador. É mais do que recomendado. Caio, você tem quantos anos de profissão hoje? Hoje eu tenho 15 anos de profissão, né? 15 anos de profissão. E, assim, sempre fui um cara que trabalhei muito, né? Sempre trabalhei muito. Eu sempre fui um cara que, assim, trabalhei muito com questão hospitalar, plantão, consultório. Consultório eu fazia muito menos antes do que eu faço agora, viu? Uhum. A gente fica falando isso, mas por quê? Hoje em dia o médico, falando bem com essa liberdade, o médico busca muito, Neto, aquilo que é fixo, né? Ah, não, eu vou dar plantão em hospital porque o plantão ele me paga um valor X fixo e eu sei que no final do mês aquilo ali já é um valor que é certo, né? Para pagar as minhas contas, as minhas despesas, cuidar da minha família. E hoje em dia eu mudei isso um pouquinho, sabe? Porque, por exemplo, eu estou aqui com você agora conversando, a gente está discutindo sobre a questão do acelerador no podcast, mas antigamente eu não estaria aqui não. Antigamente eu estaria dando plantão, ralando, fazendo assim, trabalhando dobrado para conseguir assim, aumentar cada vez mais um pouquinho a minha renda, porém é aquela velha história, a gente trabalha demais e esquece que tem vida, né? Então isso é um outro fator que eu tenho aprendido e tenho reduzido muito em relação à questão do acelerador médico. É você trabalhar menos, ter maior qualidade de vida e com a cabeça, né, pensando nessa parte empreendedora, você começar a usar recursos que existem para você ganhar um dinheiro que vai substituir aquilo que exige da sua parte mecânica, aquilo que você tem que trabalhar. Então, às vezes você está em casa, tranquilo com a sua família, mas sabendo que você está tendo um rendimento por parte de outros projetos que você desenvolveu. E isso eu aprendi pelo acelerador. Hoje eu estou em casa, estou aqui com a família, graças a Deus, conversando com você, descansando, né? E mesmo assim, não estou deixando de ganhar. Não estou deixando de ganhar. A outra coisa é que consultório, que antigamente eu não valorizava tanto, o consultório a gente sempre pensa assim, né? O médico pensa assim, eu tenho que ter um emprego mais fixo, porque o consultório ele é muito instável, né? Chega durante o mês, o consultório pode não dar o rendimento necessário. Rapaz, hoje eu nem me preocupo mais. É aquilo que eu te falei. Antes eu atendia 2 vezes na semana no meu consultório, né? E mesmo assim, a agenda cheia, mas não tão cheia, sabe, Neto? E agora não, agora a agenda está ficando muito cheia, eu estou tendo que abdicar de trabalho meu dentro, às vezes, da instituição, do meu hospital, para abrir outro dia no consultório para a gente poder estar encaixando pessoas que estão querendo consultar. Tudo isso pela divulgação que eu tenho feito e com o aprendizado que eu fiz no acelerador. Então, e no consultório, você sabe, a gente trabalha um pouco menos mesmo. Trabalha por quê? A gente está no nosso ambiente, no ar-condicionado, sentado, conversando com pessoas agradáveis, que são os nossos pacientes, e fazendo aquilo que a gente gosta, né? Que é tratar das pessoas, tratar e amenizar a dor do próximo. E de uma forma bem mais tranquila, e não aquela correria de você ficar dando plantão, trabalhando, se desgastando, né? Eu sou plantonista ainda, viu, Neto? Eu ainda trabalho com plantão, mas para você ter uma ideia, hoje eu não trabalho mais em porta de pronto-socorro, de hospital, nem nada. Os serviços que geralmente eu faço dentro da minha instituição são plantões que eu costumo falar até que são plantões mais gold, assim, plantão ouro, que é aqueles plantões que são mais tranquilos, né? Que você fica dentro da instituição, mas que você não tem
que ficar se matando de tanto trabalhar. Fora a liberdade que o consultório dá, né, Caio? Você decide qual dia que você quer atender, você decide quantos pacientes você quer atender, você decide qual o preço que você vai cobrar, você decide se vai folgar o feriado ou não, enfim. Essa liberdade é algo que você fica com a consciência que foi você, se de alguma maneira gerar desconforto, foi você quem colocou aquilo dali, e você pode mudar também no estalar de dedos, né? É verdade. Neto, engraçado, rapaz. Você sabe que hoje em dia, eu penso muito isso, né? Essa questão do profissional pensar nessa desvalorização, nós médicos pensando, não, a gente está muito desvalorizado, pagam-se plantões valores baixos hoje. O convênio, né? Hoje tem muitas pessoas que atendem vários convênios, dependendo da região. Tem convênios que são, igual aqui, por exemplo, aqui o que é forte é a Unimed Vale do Rio Doce. Não quero fazer propaganda não, mas são os convênios que geralmente tem na minha região. Uhum. Para você ter uma ideia, eu hoje não atendo convênio nenhum. Né? Antes eu atendia convênios, hoje em dia eu já me descredenciei dos convênios, por quê? Primeiro, paga-se um valor muito baixo. Segundo, eu preciso, e eu aprendi isso com você aí no acelerador, eu preciso ter uma valorização pessoal. Eu preciso fazer o meu paciente enxergar que Dr. Caio Seródio, ele tem que ser valorizado pela consulta que eu estou fazendo para ele, né? E pelo o que eu vou fazer por ele. E eu faço muito. Então, hoje as minhas consultas são particulares, eu coloco o preço que eu acho que vale a minha consulta, né? E que não é tão barato, mas também não é uma consulta cara, é uma consulta que cabe no bolso de qualquer um, né? Porém, assim, o paciente, ele entra no meu consultório, ele é muito bem atendido, não existe um tempo estipulado para o paciente ser consultado, é o tempo necessário para a gente conseguir chegar a uma conclusão diagnóstica, entendeu? E, assim, não fica aquela correria que você deve conhecer, como eu também conheço, de colegas que hoje atendem por planos de saúde, e aí você vai ver o consultório do colega está lotado, né? Cheio de pacientes que têm planos de saúde, porém, com o colega para fazer, vamos dizer assim, um valor que ele quer fazer naquele dia, ele vai falar, eu quero ganhar X por dia. Então ele vai ter que atender, às vezes, 20, 25 pessoas que não vão ser tão bem atendidas, né, por um preço se ela estivesse pagando particular. Então eu optei por não atender mais convênio exatamente por isso. Para mim não interessa volume de paciente. Hoje o que eu penso e aprendi muito com o acelerador é isso. É a valorização do meu trabalho e o meu paciente sair satisfeito do meu consultório, sabendo que ele pagou uma consulta que vai resolver o problema dele, e eu me desgastar muito menos, Neto. Entendeu? Hoje eu atendo, por exemplo, 4, 5 pessoas no período da manhã, 6 pessoas, e na tarde também atendo 6 pessoas, que, assim, já cumpre as metas do que eu precisava para atender naquele dia. E não atendo mais igual atendia antigamente, que eram 20 pessoas, 25 pessoas, que era fazer um volume muito grande de paciente para eu conseguir chegar a uma meta financeira daquilo que eu precisava. Entendeu? Então, hoje em dia é isso. Eu tenho qualidade de vida na minha assistência dentro do consultório, aprendi com você isso, viu? Tenho orgulho de falar isso. Não estou falando aqui por demagogia nem nada. Eu até agradeço, porque eu não tinha essa cabeça antes. Então, hoje, eu tenho isso comigo, a minha valorização profissional, a valorização do meu paciente e, claro, eu trabalho menos ganhando mais. É isso que eu tenho feito e tem dado muito certo. Os meus pacientes não me largam, né? É impressionante. Até os que eram de convênio hoje vão no meu consultório, pagam a consulta particular para ter a minha assistência como ela está sendo feita, entendeu? E depois eles pegam um recibo e vai até lá na unidade de saúde e fala que é o ressarcimento do dinheiro deles. Mas a minha consulta está paga, muito bem paga, e o cliente está satisfeito.
Você falando assim, Caio, até pode passar a impressão para o pessoal lá que está escutando que você está há 2 anos, 3 anos no acelerador médico. Há quanto tempo você está aí mesmo? Mas acelerador, eu acho que são o quê? São 6 meses? 3 meses? Caramba, é 3 meses, cara. Rapaz, impressionante, Neto. Rapaz, pensar que eu já tinha uns 6 meses, você vê como é que é, né? Isso é tudo forma de aprendizado, né? A gente está 3 meses, cara. E olha o tanto que eu já aprendi. Se você entrar lá, você vai ver que eu tenho já minha rede social montada, Instagram, Facebook, LinkedIn, né? Tem Twitter, site, tem tudo, cara. E não é só a questão da mídia, é a questão do aprendizado em relação ao investimento. Hoje em dia, para você ter uma ideia, eu não sou muito bom de investimento, não. Mas, igual eu te falei, eu e minha esposa, a gente participa do acelerador, mas Daisy já começou a fazer investimento de bolsa, já começou a fazer investimento de fundo imobiliário, que a gente aprendeu no curso acelerador, entendeu? Sem precisar de ter corretor. Ela mesma estudou sobre e começou a fazer através daquele grupo que nós montamos naquela reunião, que você colocou aquele rapaz. Tem um rapaz que você colocou que ele é um corretor, né, da XP. IBM. XP. Hã? Da XP. Da XP, isso mesmo. E aí, rapaz, Daisy, a partir daí, deslanchou com essa parte, porque é uma parte que ela gosta, que é trabalhar sobre essa questão econômica, né? E eu tenho ajudado nessa questão de montar e divulgação do nosso trabalho, entendeu? Então, assim, rapaz, está sensacional. Eu acho, tá vendo? Eu já estava pensando, já tinha 6 meses, já são 3 meses só. E agora todo mundo trabalha, né, Caio? Até o dinheiro trabalha agora, né? Agora tu trabalha. Tem dinheiro. O dinheiro está investido, o consultório está, graças a Deus, bombando. Tá, aquilo que eu te falei, o menos é mais, né? Hoje em dia a gente pensa em trabalhar menos para ganhar mais. E ter maior qualidade de vida, poder estar com a família, poder participar desse momento assim, de família nos finais de semana, coisa que antigamente eu não tinha, viu, Neto? Antigamente eu trabalhava todos os dias, vinha para casa uma vez por semana e olhe lá. E é interessante, Caio, que o perfil seu, né, de um cara trabalhador, um cara executor, é o de muitos médicos que talvez achem que não vale a pena fazer o acelerador porque não vai ter tempo de assistir, não vai ter tempo de fazer as ações, né? E você tem esse perfil também. Teoricamente, você talvez pudesse pensar que também não tinha tempo para isso, mas na verdade você compra tempo para ter mais resultado, né? Como é que é a sua experiência com essa questão de tempo para ver as aulas, tempo para fazer as ações? Então, Neto, eu confesso, no início, eu até pensei, como eu não conhecia o grupo, o curso do acelerador, eu já fiz outros cursos online, né, inclusive na minha área médica, em que eles falavam lá, ó, a aula, você pode assistir a aula até 2 vezes. A gente assiste, às vezes, a aula, que ela é feita uma aula, às vezes, mais online, e aí depois você assiste de novo, você não consegue assistir a aula de novo. Achei interessante, porque o acelerador, os horários, você que faz seu horário. São aulas curtas, né, que a gente chama essas aulas de aprendizado mais rápido, né? Ele é uma aula curta, que ensina aquilo que a gente precisa fazer, não tomando tanto tempo, né? E com isso a gente faz o nosso horário. A gente pode assistir a aula no período da manhã, no momento que a gente estiver relaxando, pode ser no período da noite, depois que você chegou de um plantão, do trabalho, você toma um banho, deita lá na sua cama se você quiser, você acessa o Hotmart lá, né? E o acelerador médico, e você tem todas as aulas ali disponíveis para você ver quantas vezes você quiser, o tempo que for necessário. Se você quiser, você pausa a aula naquele momento, depois volta a assistir a aula de novo, da onde você parou, né? Você pode, por diversas vezes, como eu fiz, para montar essa questão das mídias, das redes sociais, igual o Facebook, montar o Google Ads. Rapaz, você tem que ver o meu Google Ads. Essa semana eu estou muito feliz porque eu montei o Google Ads, você até entrou comigo, né? Foi nós dois naquele final de semana. Eu falei, olha, Neto,
Tem pessoas que têm parentes que têm o mesmo nome, que também fazem a mesma área. Você viu isso, a gente conversando. Que na hora que eu aperto o Google lá, só aparece ele. Ele mora lá no estado do Rio de Janeiro. Você lembra disso, né? E agora? E, rapaz, depois que você me orientou ali, que a gente fez aquelas mudanças do site, essa semana mesmo foram 2 pacientes, inclusive um paciente de São Paulo, você acredita nisso? Que estava de passeio aqui na cidade aqui, de Minas Gerais, que tem parentes aqui, não tinha conhecimento de nenhum cardiologista na região, acessou lá, cardiologista, cidade de Itabira. Adivinha quem apareceu? Em primeiro lugar, eu. Foram ao meu consultório, pagaram a consulta, entendeu? E ficaram muito felizes, muito satisfeitos. Então, assim, o tempo, meu amigo, a gente acaba arrumando. No início, é aquilo que eu te falei, a gente está meio afobado demais, porque o trabalho é muito pesado, o trabalho do dia a dia, né? E à medida que a gente vai aprendendo com o acelerador, que a gente vai trabalhando essa questão comportamental do médico, essa questão de trabalhar mídia, de trabalhar paciente, de fazer o menos é mais, ou seja, você ter menos trabalho e ganhar mais. Isso vai cada vez mais te dando uma liberdade e uma disponibilidade de tempo, entendeu? Para você fazer o curso com mais calma, para você fazer as coisas, porque no início é meio corrido mesmo. Mas à medida que você vai fazendo aquilo que o acelerador vai orientando, a gente vai ganhando espaço, vai ganhando tempo e as coisas vão ficando mais fáceis. É aquilo que eu te falei. Tudo é a questão também de organização. Isso é uma coisa que eu aprendi pelo acelerador também. A você se programar. Fazer uma programação daquilo que você vai fazer durante o seu dia. Hoje eu vou estar de plantão, vou chegar às 19 horas, vou chegar em casa, tomar um banho, ver meus filhos, brincar com eles o tempo que eu puder. E à noite, 10 horas da noite, vai ter a reunião do acelerador. Então, 10 horas da noite a gente está aqui. Você sabe que a gente participa ativamente, eu e Deise, né, para estar discutindo sobre diversos assuntos relacionados ao acelerador, junto com todo o grupo, né, que está no Brasil. Então, o tempo hoje, para mim, não é problema. Antes era. Agora, com o acelerador, eu fui aprendendo a ganhar esse tempo. Caio, é sensacional, cara, escutar você, né? Sempre otimista, né? Você e a Deise. Mas assim, a gente também não pode passar a tarde toda aqui, né? A gente está hoje no dia de sábado. Eu acho que Como é? Apesar do nosso bate-papo aqui, tá ótimo, ótimo. É interessante que a gente não programou nada, né? Simplesmente eu falei para você que queria bater um papo, ligamos a câmera e a coisa aconteceu. E dessa forma eu acho que a gente acaba sendo mais íntegro, né? Verdadeiro, com pessoas que têm confiado em nos escutar aqui nesse momento. E eu quero dizer a você que eu sou muito grato também por você acreditar no nosso movimento, por você executar, teoricamente, ações que um estranho está orientando você a fazer. E hoje nós somos amigos, só falta mesmo um abraço, né? Que ainda não foi possível. Mas, cara, eu quero agradecer também mais uma vez por esse momento aqui conosco e dizer a você que, de alguma forma, acredito que nada é por acaso e as suas palavras certamente estão, nesse momento, motivando outras pessoas do Brasil inteiro que até então estavam desmotivadas com a profissão, com a sua própria história, com o investimento, o tempo que foi gastado. E tenha certeza, isso vai voltar para você, porque a gente aprende, né, e constata no nosso grupo que dinheiro nada mais é do que uma energia que flui para quem ajuda outras pessoas, né? Então, muito obrigado por nos ajudar e vamos acelerar. Vamos acelerar. Ô Neto, deixa eu só terminar aqui com as palavras e falar para todos os colegas médicos aí que estão ouvindo, né, você, e dizer o seguinte, gente, olha, eu, quando comecei o acelerador, eu não acreditava no poder, né, que tinha o grupo em relação a essa mudança de vida, que é o que você fala desde o início. Eu não acreditava nisso, né, eu não estou aqui para fazer propaganda, muito pelo contrário. O que eu ganhei com você não é dinheiro, eu ganhei conhecimento, experiência e ganhei
uma nova visão do futuro, uma forma de querer empreender os meus negócios, que vão sim me dar dinheiro, me dar satisfação pessoal e qualidade de vida. Então, as pessoas que estão ouvindo, gente, eu e o Neto, a gente se tornou amigo, né? É aquilo que ele falou no início, era um estranho falando na internet para mim, e eu paguei para ver e gostei. Eu agradeço muito a você, Neto, e a sua equipe. Eu fico impressionado como você arruma o tempo para atender todas as pessoas do acelerador. Porque é o que você faz. A gente precisa de você, seja via WhatsApp, seja via Telegram, você está lá, você está dando orientações, está dando informação. Entra no site de todo mundo, faz as críticas construtivas para a gente ter uma melhora. Foi isso que eu fiz no Google Ads, você viu que deu certo, né? E, meu amigo, eu só tenho a agradecer e dizer para todo mundo que está ouvindo a gente o seguinte: gente, quem não tem experiência, e quem está acomodado, quem está trabalhando demais, quem está trabalhando para viver, né, Neto? Eu acho que vale a pena assistir o Acelerador Médico, vale a pena sentir o que é o Acelerador Médico. Sabe por quê? Aquilo que você acabou de falar aí sobre a questão de financeira, de dinheiro, é uma coisa que me surpreendeu muito durante esses 3 meses, que em menos de 3 meses você já chamou todo o grupo e falou assim: gente, vocês querem seu investimento de volta? Você fez isso. As pessoas vão dizer: mas como assim? Nós investimos, claro, né, nas plataformas e tudo, porque isso que você está fazendo é uma coisa que tem gastos, e a gente vê que tem. Mas se você quer seu investimento de volta, você nos dá a oportunidade, inclusive, de continuar fazendo o curso, tendo o investimento de volta, né? Colocando os caminhos que a gente precisa seguir para conseguir isso de volta. E isso dá certo. Então a gente vê que não é só uma questão financeira, é uma questão também de aprendizado e de crescimento, né? Tá certo? Então, Neto, eu queria agradecer, né, a você, a seu grupo, porque eu estou muito feliz, a minha esposa também está muito feliz, e nós vamos continuar acelerando com vocês, tá? E dizer para todo mundo: quem não tem o acelerador, gente, e pensa que a medicina está ruim, segue o grupo Acelerador Médico, que vocês vão ver que a vida vai mudar. A vida muda. A minha mudou. Ô Caio, o grupo não é meu não, o grupo é nosso, tá? É nosso, é isso aí. Eu me sinto fazendo parte do grupo mais que ninguém. E participo ativamente de tudo, graças a Deus. Muito bem, cara. Então, um grande abraço e nos vemos na próxima, tá? Tá bom, Neto. Um abraço para você, tudo de bom, tá? Obrigado, viu?